Olá, sejam bem-vindos de volta à nossa trilha da cidadania. Hoje, com o celular na mão, ficou muito mais fácil registrar nossas experiências. Mas o que será que a gente costuma registrar? O que deixamos de lado? E quais momentos acabam sendo guardados de verdade? Em geral, do que nós lembramos, do que esquecemos, do que voltamos a recordar depois? Agora, nós estamos de olho na memória. Você já parou para pensar que nossas lembranças não estão apenas guardadas em fotografias ou por escrito? Nossa memória também está registrada na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas emoções, nas conversas que temos, nos objetos que nos acompanham, nos espaços por onde passamos. A memória se faz na nossa relação com nós mesmos e com os outros. Ela é particular e coletiva também, pois compartilhamos histórias que vão além de nós e atravessam gerações. Por isso que memória tem tudo a ver com o nosso sentimento de identidade e de pertencimento a uma coletividade. Eu te convido a pensar nas memórias da sua vida, porque hoje vamos falar de biografia. Traz à tona. Quem sou eu, afinal? Como contar a minha própria história? O que eu gostaria que meus descendentes soubessem sobre a minha história? Cada um tem a sua própria história, que se liga às histórias de outras pessoas. Mas como será que se formam nossas lembranças? Quais são os sentidos da memória? Sou escritor, um escritor que tem na cidade de São Paulo a sua principal personagem no conto A Casa de Faiola e na novela Antes do Carnaval, estão ali contidas a síntese das memórias que eu tive até esse momento da vida, né? Até os 20 e poucos anos, até os 25 anos. Ali estão as minhas experiências infantis, da adolescência. Para mim, foi muito marcante o movimento Black em São Paulo, né? Dos bailes, da soul music. E de alguma forma, essa experiência dos bailes determinou o que eu ia fazer da vida dali para frente. A partir do escritor, todas as outras dimensões do meu fazer se explicam. Quem narra nossa história? Por que algumas histórias são mais contadas do que outras? Por que algumas histórias são esquecidas ou apagadas? A escritora Chimamanda Adichie, da Nigéria, nos lembra que as histórias que ouvimos influenciam a nossa percepção do mundo. Uma história única é perigosa, pois pode servir para reforçar preconceitos e discriminações. Por isso, devemos procurar conhecer as várias histórias. A história do Brasil, por exemplo, costuma ser narrada a partir do ponto de vista de colonizadores, grandes proprietários de terras, pessoas das elites e políticos, que se dizem os descobridores de uma terra desconhecida. A história do nosso país não começa em 1500 com a chegada dos portugueses, e tampouco foi construída apenas por colonizadores e imigrantes. Por isso, desfazer esses mitos de uma história única do Brasil possibilita desfazer preconceitos, combater discriminações e resgatar a memória de diferentes pontos de vista sobre a nossa história. Ao longo do tempo, muitas histórias foram apagadas e muitas vozes silenciadas no Brasil, como das pessoas negras, indígenas, LGBTQI, APL+, pessoas com deficiência, entre outras. Por isso, gostaríamos de ver registradas experiências de vidas cada vez mais diversas, como esta daqui. Eu nasci num contexto muito desafiador. Um contexto desafiador onde, antes mesmo que eu nascesse,
haviam desafios ali. A minha família não estava preparada para estar recebendo um bebê naquele momento. E muito menos com deficiência. Eu recebi um diagnóstico com 5 anos de idade. E foi um diagnóstico, assim, já por causa de uma mobilização social. Eu cheguei na escola aos 7 anos de idade, numa época em que de jeito nenhum havia um debate acerca de inclusão, de acessibilidade. Ali eu considero que eu venci um dos meus maiores desafios. E hoje eu cheguei na Natura com curso de formação de pessoa mobilizadora e que vai se agregar à minha formação, né, de profissão, que estou agora me formando no final do ano como pedagoga. Hoje eu sou mobilizadora social, mas eu estou, de certo modo, retribuindo, porque a minha vida já foi construída em cima de mobilizações sociais de outras pessoas. Para não esquecer, a nossa memória é construída a todo instante e cabe a cada um de nós contar a própria história. Narrar e ouvir histórias é uma forma de preservar a memória pessoal e coletiva. Toda história tem muitos pontos de vista e diferentes vozes que precisam ser ouvidas e lembradas. Preserve suas memórias, compartilhe suas experiências. Quem constrói a sua biografia é você. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!